Senhor, te agradecemos, ó Deus, por ser o nosso comandante, nosso general, por estar à frente das nossas guerras. Não enfrentamos nada nesse mundo que o Senhor não está, ó Deus, presente, Senhor Deus, para nos dar livramento. Ó Deus grandioso, além de tudo, o nosso Pai querido, que nos traz provisão às nossas vidas, que nos ama de forma incondicional. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado por cada um que aqui está, que aqui chegou, ó Deus, nessa noite. E que todos possamos ser acrescentados nesse dia. A minha oração, ó Deus, é que Teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes e crescermos nas palavras, nas Escrituras, ó Deus. Traz revelação, entendimento e aplicação, ó Deus, da Tua palavra. Meu coração é Teu, toca nele, Senhor. Eu abro o meu coração, ele não está fechado. Eu quero receber de Ti. Toda honra e glória pertencem somente a Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus é bom. Quem pode pela fé declarar comigo, sou mais que vencedor? Amém? Independente da sua luta, você é. Se a luta for nas finanças, você é. Se for no casamento, você é. Se for na saúde, você é. Que a Bíblia diz, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, através do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Se Jesus está em você, o campeão está em você. Aquele que tem um currículo invencível, que disse, tudo que você está passando eu já passei. E eu venci o mundo, por isso não perca o seu ânimo. A Bíblia diz, tende bom ânimo, porque o Senhor vai compartilhar a vitória conosco. Deus tem interesse de você vencer. Deus tem interesse de você prevalecer. Deus tem interesse de você superar qualquer circunstância. Porque quando você vence, isso é glória para o nome dEle. Quando você vence, isso traz honra ao nome dEle. Então, a intenção de Deus é que justamente ajudar você. E Ele nos ajudando, Ele está permitindo glória aumentar ao seu nome. Existe uma batalha. Nós estamos numa guerra. Não há opção se queremos ou não estar nessa luta. A Bíblia diz que a luta não é contra pessoas. Contra pessoas nós temos uma opção. Nós podemos dizer, não estou afim de brigar, não estou afim de entrar nessa. Não tem um ditado que diz, como é que é? Se um não quer, dois não brigam. É semelhante a isso. Agora, a batalha, nós não estamos falando de um nível humano. Nós estamos falando de um nível espiritual. E nesse nível, nessa dimensão, não existe opção. O reino das trevas está determinado a se levantar contra nossas vidas. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, que é o maior sobre todos, também está à nossa frente. A Bíblia diz, Ele vai à nossa frente como escudo, Ele é a nossa retaguarda, Ele faz uma muralha de proteção ao nosso redor. Mas precisamos ter a consciência de que a guerra espiritual é uma realidade. Não é por ser invisível que ele é irreal. Nunca permita você entrar numa conversa de que o mundo espiritual não existe, de que não tem efeito, de que Deus não existe, que o diabo não existe. O que o inimigo mais quer é que você ignore ele. É que você imagine que ele não está presente, porque de forma sutil e sorrateira, ele começa a roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor nos dá direção e sabedoria para cada circunstância que nós enfrentamos. E nessa batalha espiritual, nós somos equipados por Deus. Na verdade, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O mundo espiritual é igual ao vento. Você não vê, mas você sabe que tem efeitos do vento. Nós não vemos anjos, nós não vemos demônios, nós não vemos o movimento espiritual, mas nós conseguimos identificar coisas que acontecem como consequência da presença do bem e do mal. E a Bíblia ensina que a guerra é espiritual, a Bíblia ensina de que o inimigo é espiritual, a Bíblia ensina de que a armadura é espiritual, que as armas são espirituais, que o exército que está lutando é espiritual, que a Bíblia ensina que o nosso comandante também é o quê? Espiritual. Deus é espírito, está escrito. Tudo é espiritual. Não é exagero declarar de que tudo tem um sentido no mundo espiritual.
tudo tem uma solução também no mundo espiritual. E porque é espiritual, nós temos que agir espiritualmente. Não é com raciocínio, claro que a lógica é algo que Deus nos deu, o entendimento, a inteligência. Mas nós temos que ter a percepção que não vem da mente. Percepção é algo que vem do espírito humano. E Deus vai lhe dar isso hoje à noite. Toma posse, em nome de Jesus. A Bíblia ensina de que não apenas Deus nos deu uma armadura espiritual para a nossa defesa e a nossa proteção, mas agora o Senhor também nos dá munição para o ataque. Ele nos dá munição para avançarmos contra o território do adversário e conquistarmos lugares para Deus. E essas armas estão escritas na Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro que elas não são desse mundo. Veja comigo o texto de 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir, não apenas derrubar, quem pode dizer destruir? Para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento e para torná-lo obediente a Cristo. Interessante que a Bíblia declara que as armas que nós lutamos são poderosas, porque elas não são humanas. As armas não são humanas, mas sim, ao contrário, elas são poderosas em Deus, porque elas são divinas, elas vêm do Senhor. Se na sua guerra espiritual você tentar usar as armas naturais desse mundo, você vai descobrir que as armas são frágeis, as armas são fracas. Tem muita gente que, eu já passei por isso também, de que a gente não está tendo uma percepção de que aquilo que está acontecendo tem uma explicação espiritualmente. Mas a gente quer resolver tudo no natural, queremos resolver tudo no raciocínio. Queremos anular o fato, a gente às vezes se esquece que nós estamos num mundo espiritual, não apenas o físico. O mundo espiritual veio antes do físico. O físico é um resultado do espiritual. Esses princípios nós já passamos aqui na igreja. Mas muitas vezes a gente tenta resolver um problema na nossa habilidade. E aí usamos armas humanas, por exemplo, o nosso conhecimento, a nossa formação, o nosso diploma, nosso conhecimento. A gente tenta resolver a situação com a nossa experiência, talvez com o nosso dinheiro, nossas finanças, nossos contatos, nossos amigos. E quantas vezes nós já nos deparamos com algo que fizemos tudo o que era possível, humanamente falando, mas mesmo assim foi insuficiente. Não consegui resolver a questão. Isto é apenas uma luz para nos mostrar de que o que nós estamos batalhando não está nessa dimensão. Ela tem que ser resolvida na dimensão espiritual. E a Bíblia ensina que as armas que nós usamos nessa luta, elas não vêm dos homens. Elas não são humanas. Elas vêm de Deus. E elas são poderosas. E a Bíblia diz que são poderosas para destruir toda fortaleza, todo argumento, toda altivez e todo pensamento. Impressionante que essas 4 coisas estão na mente. E nós sabemos que a primeira batalha está onde, gente? Nos pensamentos, na mente. E esse não é o objetivo da mensagem hoje, mas a Bíblia ensina de que as armas espirituais destroem fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza exatamente, você pode imaginar um castelo, algo que alguém criou na mente, ela criou uma muralha, ela abraçou uma opinião, ela agarrou uma ideologia e ela não está aberta a negociar isso. Ela não está aberta a dialogar sobre isso. Então, ela criou uma barreira ao redor dela, uma muralha que é impenetrável. Às vezes a gente tenta falar um assunto com alguém, ela diz assim, nem quero falar nesse assunto. Já viu gente assim dizendo, não fale comigo. O que é isso? É uma fortaleza que ela colocou na mente. E agora ela está ali por algum motivo. Pode ser por defesa, pode ser por outra razão. Mas a Bíblia ensina de que essas fortalezas, elas podem ser derrubadas. Talvez você já tentou falar do Evangelho para alguém. Já tentou falar o Evangelho para uma pessoa e ela diz assim, não quero ouvir. Já aconteceu com alguém aqui? Não estou afim de ouvir. Tem gente que até bota, não quero escutar. Ela criou uma fortaleza. E a Bíblia diz
Porque as armas espirituais derrubam fortalezas. É por isso que quando nós abrimos célula, nós não começamos uma célula sem antes passarmos 30 dias orando para derrubar fortaleza na mente dos nossos amigos, que nós estamos convidando para frequentar a célula. E ficamos 30 dias em oração, em clamor, em jejum, declarando que aquelas amarras, aquelas prisões nos seus raciocínios, as suas crenças, serão quebradas em nome de Jesus para receberem a mentalidade de Deus, a cabeça de Deus, para receberem as ideias de Deus. E depois de 30 dias é que a gente começa a convidar nossos amigos a frequentarem uma célula. Por acaso, se tem alguém aqui que não frequenta a célula, eu quero dizer para você, corra, porque você está perdendo uma grande oportunidade de crescer espiritualmente e de fazer novos amigos. Nós somos uma igreja celular, nós nos comunicamos, nos encontramos, temos comunhão através da semana pelas nossas células. Aqui é só uma reunião de domingo. Aliás, deixa eu aproveitar e dizer isso. Tem 2 objetivos que os demônios têm, 2 objetivos principais. O primeiro deles é impedir que a pessoa venha ao conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento para que as pessoas não enxerguem o Evangelho de Cristo. Mas se a pessoa não deu certo, ela foi salva, como a sua vida também, a minha vida. Eu não sei que batalha você teve que enfrentar para chegar até Jesus, mas uma coisa eu agradeço a Deus, que o inimigo foi derrotado e hoje você está na casa do Senhor. Não é? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Então a primeira coisa que o diabo vai tentar com seus demônios é impedir as pessoas a chegarem a Jesus. E às vezes seguram pessoas por anos. Mas se chegar ao ponto que não conseguiu, o segundo objetivo maior dos demônios é impedirem essa pessoa que agora entregou a vida a Jesus a não servir a Deus. Não servir a Deus de forma eficaz. Manter essa pessoa apenas como frequentadora de igreja. Esse é um trabalho das trevas. Aonde o talento que Deus deu, ela não devolve ao Senhor. A experiência que Deus deu, ela não entrega ao Senhor. Ela simplesmente é convencida por espíritos malignos de que ela não tem tempo, ela não tem condição, ela está muito ocupada, tem muita coisa para fazer, que não, por favor, não conta comigo, e fica convencendo a pessoa de que ela não pode servir a Deus. Essa é uma obra demoníaca. E ela vai cair por terra em nome de Jesus. Porque todos dessa família servirão ao Senhor e serão luz nessa cidade. Deus vai lhe usar de uma maneira sobrenatural para a glória dele. São fortalezas na cabeça que o inimigo coloca. Eu não posso servir, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um bocado de coisa. Então, para Deus, não, só no domingo e quando eu puder. Quem diz o inimigo é mentiroso. E onde é que ele está? Onde é que o diabo está? Segundo a Bíblia. Debaixo dos nossos pés. Então vamos falar das armas espirituais. Quais são essas munições que Deus nos deu para que o inimigo seja confrontado e ele seja também derrotado? A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E a primeira arma espiritual, elas não são novidades, elas são armas que você já conhece. Quem sabe você até já manejou, mas nós não podemos colocar as armas de lado. Nós temos que usar essas armas constantemente. Um policial, ele só usa a arma no momento que ele é atacado ou ele se sente ameaçado. Mas nós temos que lembrar que nós estamos debaixo de um ataque diário e toda hora, noite, dia, madrugada, o inimigo trabalha sem parar. Porque você sabe que espíritos não dormem, né? Ele não fica com sono 9 da noite e diz, está na hora de dormir, amanhã eu pego ele. Não. Demônios não fazem isso. Então eles estão trabalhando o tempo inteiro. Mas o nosso Jesus também, a Bíblia diz, o Deus de Israel não dorme, nem tira um cochilo. Ele nos guarda e nos protege todos os dias. Quem pode dar outro aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Bem, a primeira arma, como eu disse, elas são conhecidas, mas nós temos que entender o poder delas e como usar. A primeira arma é a palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Diga, a palavra de Deus. Você tem noção de qual é a força que a palavra de Deus tem? Você tem ideia? Nós temos uma Bíblia na mão, nós temos uma Bíblia em casa, nós temos uma Bíblia em celular. Hoje a gente tem Bíblia em qualquer lugar. E você tem ideia do quanto você vai se fortalecer, o quanta autoridade espiritual vai ser acrescentada à sua vida se você estudar a palavra, se você meditar nela todos os dias?
A Bíblia ensina de que quando Jesus foi vencer a provocação do diabo no deserto, ele não usou o poder dele, ele não precisou. Ele não chamou um raio do céu para arrebentar com o inimigo. Ele usou uma arma que eu e você podemos usar. Ele não estava no deserto como Deus, ainda sendo Deus, mas ele não usou seus poderes divinos para vencer o diabo. Ele simplesmente usou o quê? A Bíblia, a palavra. E ele disse, está escrito. O que Jesus disse? Como é que eu vou vencer o diabo? Para eu vencer uma provocação, uma tentação ou uma tribulação, eu preciso saber o que está escrito. Descubra. Você está com uma guerra no seu casamento, descubra na palavra o que está escrito sobre isso. Você está com uma guerra nas suas finanças, descubra o que está escrito sobre o seu dinheiro. Você está com uma guerra com seu filho, descubra o que está escrito sobre suas crianças, sobre família. Você está com uma guerra na empresa, vida profissional, descubra o que tem na Bíblia. Está com uma guerra na saúde, descubra o que está escrito. Porque quando você entrar na guerra, você tem que ter o respaldo da palavra e vai dizer, olha que maligno, está escrito. E eu não fico com sua opinião, eu fico com o que sai da boca de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai sobreviver, vai viver, vai vencer de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que, diga comigo, eu tenho que saber o que está escrito. Amém? E a Bíblia diz assim, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é tremenda. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para julgar os pensamentos, se são corretos ou não. Se as intenções do coração do homem são corretas ou não. Olha o que a palavra de Deus tem poder para fazer. Você já passou por alguma experiência que você não sabia se alguma ideia, algum projeto, alguma coisa para você fazer, se vinha de você ou vinha de Deus? Quem já passou por isso? Alguma situação, será que isso vem de mim? Será que isso vem de Deus? A Bíblia ensina que nós podemos saber a diferença. Como? Pela palavra de Deus. Porque quanto mais eu acesso e tenho a palavra no meu coração, ela é como uma espada afiada, ela divide o que é da alma do homem e o que é do espírito do homem. Aqui não está falando do Espírito de Deus, está falando do espírito humano. O verdadeiro você é o seu ser espiritual. Esse corpo um dia vai para a sepultura, já era. Mas o verdadeiro você é o ser espiritual que vai seguir para a eternidade, ou na luz ou nas trevas. E a Bíblia ensina de que a palavra de Deus, ela divide o que é emocional, o que é mental, o que é da alma, mas ela também separa o que é espiritual, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, está escrito em Romanos, capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito. O Espírito não testifica em minha alma, o Espírito Santo fala ao meu espírito. Então, o que está no meu espírito vem de Deus. E aí, quando você tem a palavra, você consegue separar as coisas. É interessante, você consegue discernir o que é humano, o que é diabólico e o que é divino. Eu lembro, um dia eu fui pregar num bairro aqui, em Salvador, um pouco distante. E eu estava naquele mês, eu estava numa maratona da palavra, comendo a Bíblia assim, num desejo de ir mais e mais. E não era assim para querer assim, cumprir um cronograma, era mergulhando mesmo, eu queria muito mergulhar e crescer. Inclusive até hoje é assim, toda vez que eu pego a Bíblia eu faço uma oração, eu digo, Senhor, use essa palavra agora para transformar a minha vida. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, hoje em dia é ligar a Bíblia, né? Toda vez que eu ligo a minha Bíblia, eu agora digo assim, Senhor, use essa palavra para mudar a minha vida, que ela entre na minha vida e faça uma mudança, uma transformação. E nessa época eu estava lendo, meditando, e eu fui pregar nessa igreja. E quando eu entrei no santuário, eu me ajoelhei e comecei a pedir ao Senhor que se manifestasse ali. E o Senhor me falou algo que eu nunca tinha escutado antes na minha vida. Imediatamente o Espírito Santo disse para mim, a potestade que governa esse bairro chama-se Omolu. Omolu. Eu nunca tinha ouvido esse nome em minha vida. Eu conheço a apologética, mas eu não sou daqueles que ficam conhecendo todas as religiões.
principalmente aquelas que querem saber o nome de todos os espíritos. Tem gente que ama isso, quer saber o nome de todos os demônios, né? Quer saber o nome de todas as entidades. Eu sou mais igual a Jesus. Jesus generalizou todo mundo e disse assim, é tudo espírito imundo. E aí quando ele tinha que repreender um demônio, ele chamava o quê? Espírito imundo. Mas não, tem gente que quer dizer, não, é Zé Pilantra aquele ali. Não, aquele ali é Pombagira. Daqui a pouco está orando, está dizendo, Pombagira sai. E o demônio está lá, não sai porque eu não sou ele. Vai logo na raiz da questão, faça igual Jesus. Espírito imundo, saia dele. Pronto. Mas eu nunca tinha escutado esse nome antes. Eu não sabia que esse nome era uma entidade de uma religião. Omolu. E aí eu fui pregar. E depois da pregação comecei a orar com a igreja. Aí eu falei, disse, Deus vai derrubar uma potestade aqui, porque Ele me revelou qual é. E o nome da potestade que governa esse bairro aqui é Omolu. Na hora que eu disse isso, quando eu disse o nome, puf, de repente o bairro inteiro faltou luz. Assim, na lata. Puf, um breu, tinha os irmãos da igreja, começaram a gritar. Foi. Mas não só gente gritando com medo, mas gente possuída, começando a gritar porque o inimigo foi exposto. Ainda que faltou luz, mas Deus trouxe a luz, a realidade espiritual daquele lugar. E começamos a orar, eu não tinha microfone, comecei a gritar, e eu tive que falar alto, de calma gente, se Deus revelou, é para a vitória, para a nossa bênção. E aí começamos a repreender o inimigo, as pessoas foram livres, e de repente a luz voltou. Depois que terminou o culto, o pastor veio para mim e disse assim, ele disse assim, pastor, na nossa rua, tem uma casa que serve essa entidade. Tem até a placa bem grande com esse exato nome que o Senhor falou. E eu disse, meu Deus, como foi que eu recebi um registro desse, que nunca tinha ouvido na minha vida? Por quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela divide o que é da alma e o que vem de Deus. Cada vez que você ouve a palavra, que você mergulha na palavra, seu espírito está sendo alimentado e Deus começa a revelar a você situações que você está atravessando. E Deus começa a mostrar a você as raízes dos problemas que você está enfrentando. Pela palavra. Então leia a Bíblia. Balança alguém, por favor, diga assim, leia essa Bíblia. Qual é a primeira arma? A palavra. Segunda arma, oração e jejum. Oh, glória. Quem gosta de jejuar? Todo mundo, aleluia. Oração e jejum. Nós já sabemos disso. Mas a gente jejua, a gente ora como deveria. Quantos aqui reconhecem que precisam orar mais? Existem situações que elas exigem mais de nós espiritualmente. Veja esse texto aqui. A Bíblia diz assim, Marcos 9, 29. E Jesus respondeu, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O que aconteceu aqui nesse episódio? Jesus está lá no monte com alguns discípulos dele, 3 deles. E os outros 9 estão aqui embaixo. E o culto começa a acontecer. E aí, no meio do mover, uma pessoa é possessa. O Espírito, na verdade, manifesta na vida dela. E eles tentam expulsar o demônio e não conseguem. Daqui a pouco Jesus desce do monte, encontra essa situação. E Jesus vai lá e repreende o inimigo. O diabo e o espírito daquele inimigo sai daquela pessoa. E os discípulos ficam assim com cara de, estou entendendo nada. Mais tarde, eles vão no particular e dizem assim, mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Nós já tivemos sucesso antes. Em outros momentos, nós já expulsamos vários demônios. Por que dessa vez não deu certo? E Jesus falou algo interessante. Ele diz, esta casta só se expulsa com jejum e oração. O que é casta no original? Casta no original significa agrupamento. Aprenda que demônios gostam de andar em bandos. Eles gostam de andar em gangues.
Inclusive a Bíblia diz que se um sai de uma pessoa, ele vai logo, logo procurar uma gangue de mais 7 para tentar voltar a pessoa. Esse é o mundo espiritual, trabalha assim. Inclusive, um dia desse a gente vai tratar desses assuntos. E você vai descobrir que onde você tem facções, onde tem gangues, é a mesma coisa. Você quer ter uma noção como demônios trabalham? Vejam facções e vejam gangues. É bem semelhante. Um dia eu te mostro isso. Porque o mundo espiritual influencia o mundo físico. E Jesus disse, essa quantidade de demônios, você só pode expulsar com oração e jejum. Alguém já enfrentou uma situação que você sentiu que ela era maior que você, que era mais forte que você? Então o que a gente tem que fazer nessa hora? Orar e jejuar. Porque a oração te conecta com Deus, você se torna sensível ao mundo espiritual, e ao mesmo tempo o jejum, você está negando a carne, você está negando o desejo da carne. Então o que está acontecendo? Você está se santificando. E o jejum e a oração deixa a sua percepção extremamente elevada, seu discernimento fica muito aguçado. Rapidamente você percebe as coisas. Então eu preciso entender, tem um problema, eu preciso entender que tipo de espírito está trabalhando aí. E é através da oração e do jejum. Além do mais, que a Bíblia ensina que quando nós oramos, os anjos se movimentam. Toda vez que você ora, um anjo corre, ou posso dizer, voa em sua direção. Oração é combustível para os anjos agirem. Isso foi domingo passado. Se você estava aqui, você vai pegar essa. Mas oração e jejum. Terceiro, qual é o primeiro? Primeira arma? Palavra de Deus. Segunda arma? Oração e jejum. Terceira arma, muito simples. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Muita gente diz assim, o louvor liberta. O louvor liberta. É fato. Por que liberta? Porque tem um princípio. Veja essa versão, revista atualizada. Coloque aí na tela. Salmo 22, versículo 3. A Bíblia diz, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quando existe um louvor, Deus é entronizado. Entronizado você entende o que significa. O trono de Deus se manifesta. O trono de Deus desce, ele se revela. E trono significa o quê? Governo, autoridade, domínio, poder. Então, quando nós começamos a louvar, o trono de Deus começa a descer e agora o governo dele começa a influenciar o lugar ao redor onde o louvor está sendo realizado. É semelhante a Paulo e Silas. Em Atos 16, a Bíblia diz que eles foram açoitados, injustiçados, estavam agora presos, amarrados pelas mãos e pelos pés. E um olhou para o outro, já era meia-noite, ninguém conseguia dormir porque a dor era muito grande. Você sabe uma coisa? Vamos louvar. Silas olhou para Paulo e disse, embora. E a Bíblia diz que começaram a cantar um hino, começaram a louvar a Deus. E o louvor começou a atrair um trono, que é o trono de Jeová, é o trono do nosso Deus. E esse trono começou a descer, que a prisão ficou pequena. E as paredes começaram a estremecer. E a Bíblia diz que as correntes caíram de Paulo e de Silas, porque o louvor trouxe a libertação de que eles estavam passando. Mas não só isso. Não apenas isso, que é interessante no texto, que a Bíblia diz que não só Paulo foi solto, mas todos os prisioneiros também. E você pode ter certeza que quando você está passando um sofrimento, tem gente do seu lado que pode estar calado, mas pode estar sofrendo também. Mas onde tem louvor, não apenas as nossas algemas vão cair, mas porque o governo de Deus chegou onde o louvor está, até as cadeias das pessoas próximas da gente também vão cair, porque o louvor traz grande libertação para a glória do Senhor. O louvor atrai Deus, atrai a presença, Deus desce no meio da adoração. Quantos aqui já tiveram uma experiência, até dentro do culto, de você chegar mal e começar a louvar e daqui a pouco aquilo some? Já passou isso com você? Pois é. Então, gente, vamos ler mais a Bíblia? Sim, vamos orar, sim, mais, vamos orar e jejuar. A guerra está aí, é uma luta todo dia, contra meu filho, minha filha, meu casamento, minha saúde, minha empresa, meu trabalho, constantemente uma guerra. Eu preciso usar as armas, o diabo tem que ser derrotado, em qualquer área da nossa vida. Mas eu não posso ficar como um pateta sem fazer nada. Não, louve,
Louve a Deus. Coloque o louvor, vai para o trabalho, bota lá o fonezinho no ouvido, vai louvando. Se tem um carro, bota no carro, vai louvando. Tem gente que vai para o trabalho ouvindo rádio, só desgraça, já chega negativo no trabalho. Não, bota o louvor, já chega para cima. Estou pronto aí, ó, vamos lá, cadê? Já chega preparado, o louvor te dá força, o louvor te alimenta, o louvor te dá energia, te dá poder. Vai preparado para enfrentar seu dia com a presença do Senhor. Amém? E outra coisa, recomendo isso várias vezes, porque eu faço isso em casa. Quando eu sinto que os céus estão pesados, a situação está difícil, eu boto o louvor em casa tocando lá, não importa se alguém está ouvindo ou não. Eu vou dormir o louvor, quantas vezes eu fui dormir, eu botei o louvor lá de manhã, até acabar a bateria lá do bichinho. Boto o louvor para tocar a noite toda. Porque eu estou conectando a minha mente, meu subconsciente à adoração. Às vezes a gente entra numa loja, a gente nem percebe a música que está tocando, mas 2 horas depois a gente está lá cantando a música lá do mundo. E a gente está dizendo, meu Deus, o que é isso? De onde veio isso? Está amarrado em nome de Jesus. Mas é impressionante como a mente capta essas mensagens que estão no ar. Então, se minha mente tem poder de captar uma música do mundo, então vai captar a música de Deus. E eu coloco o louvor em todo tempo, posso estar trabalhando, mas o louvor está tocando. E aí eu vou sentindo que a minha alma vai ficando mais leve, eu vou tendo mais um equilíbrio, uma harmonia dentro do meu coração, e eu vou sentindo que realmente a presença de Deus começa a se manifestar ali. Então louve mais, balança alguém e diga assim, louve mais. Penúltima arma, tem várias, mas vou trazer só 5 para a gente. Armas espirituais, o nome de Jesus. Quem pode dizer a 4ª arma? O nome de Jesus. Olha o que ele falou aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Jesus disse, e estes sinais acompanharão os que creem. Tem algum crente hoje aqui? Não. Ele diz, em meu nome, vamos dizer juntos? Em meu nome. O que vai acontecer? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos, com o nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados para a glória do Senhor. Amém. Eu creio nisso. Jesus disse, é no meu nome. No meu nome. Primeiro sinal. Qual o primeiro sinal? Expulsar demônios. Diga comigo, demônios existem para serem expulsos. Mais uma vez, demônios existem para serem expulsos. E como é que você vai expulsar o demônio? Eu te repreendo no nome lá da fé do pastor. Não faça isso não. Eu não sou nada. Jesus é tudo na nossa vida. É no nome de Jesus. No nome de Jesus. O que representa o nome de Jesus? Representa tudo que Jesus é e tudo que Ele é capaz de fazer. Tudo isso está embutido no nome dEle. E quando alguém proclama o nome dEle com fé e com entendimento, Ele se manifesta. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus vai descer para trazer livramento. Você já deu uma procuração para alguém lhe representar em algum lugar? Ou você já recebeu a procuração de alguém? É fato de que se você autorizar alguém, você der uma procuração a um amigo para ir para o banco e você escreve que ele está ali autorizado para movimentar sua conta e sacar todo o dinheiro. Se você chegar lá com a procuração, o gerente vai atender ou não? Vai. Você pode sacar o dinheiro? Pode. Por quê? Porque o dono, você não é o correntista. O dono daquela conta não está presente. Mas a procuração dá a você a legalidade de representar a pessoa e agir como se fosse ela mesma. Quando Jesus diz, eu te dou o meu nome,
use o meu nome, expulse demônios no meu nome, cure enfermos no meu nome. É porque Jesus está te dando uma procuração legal no mundo do Espírito, dizendo, quando você usar meu nome, vai ser como se eu mesmo estivesse presente do seu lado. E tudo que eu sou vai se manifestar, tudo que eu posso fazer vai acontecer na sua frente. Use o meu nome. Então quando você vê um espírito maligno, você vai dizer, em nome de Jesus, sai dessa vida, sai da minha vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o nome de Jesus foi dado por Deus, que é o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho no céu ou na terra vai se dobrar. Então se você usar o nome de Jesus, os demônios têm que dobrar o joelho diante do nome do Senhor. Todo joelho se dobrará. Então eu tenho que entender, diga, eu tenho uma procuração. Balança alguém e diga assim, eu estou com moral. Eu tenho uma procuração. A Bíblia diz, use isso contra enfermidades. Use isso contra lugares ou ambientes que estão oprimidos. Use o nome de Jesus. Porque quando você chama o nome dele, você chama a presença dele. E é uma coisa tão simples, mas às vezes a gente não usa. E às vezes a gente usa errado. Como assim? O nome de Jesus parece estar virando um jargãozinho, uma linguagemzinha evangélica. Qualquer coisa é o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai para Israel, em nome de Jesus, mas não foi. Você vai para Brasília, em nome de Jesus, mas não foi. Você vai sair dessa, vai conseguir, em nome de Jesus, vai conseguir, não conseguiu. Porque fica falando o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como se fosse uma qualquer coisinha. De qualquer jeito. E a Bíblia diz, um dos mandamentos que Deus deu a Israel é, não tomarás o nome do teu Deus, hein? Não vai usar o nome de Jesus de qualquer jeito, sem consciência, só porque, não, é tudo o nome de Jesus, não. Você tem que usar com autoridade, você tem que usar com entendimento. Você tem que usar sabendo que Deus vai se manifestar, no momento que você chamar o nome dele. Porque o nome representa o Senhor. Veja esse texto aqui, fantástico esse texto, Atos, veja aqui. Atos capítulo 3, uma cura milagrosa aconteceu em Jerusalém, todo mundo ficou assim surpreso, o que é isso? Chamaram os apóstolos, explica esse negócio, o que está acontecendo? E eles responderam assim, Atos 3,16, a Bíblia diz assim, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, olha que declaração, o nome, vamos dizer juntos, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio desse nome, dessa pessoa, deu a este homem perfeita saúde, como todos podem ver. Aleluia. Eu declaro o nome de Jesus também vai te dar perfeita saúde para a glória do Senhor Deus. O nome curou este homem, porque quando você usa o nome, a pessoa do nome se manifesta naquela hora. Eu lembro um dia, anos atrás, eu não estava conseguindo dormir direito. Estava um calor terrível, não sei se o ar tinha quebrado, não sei o que aconteceu. Mas eu não estava conseguindo dormir, um calor. Eu levantei madrugada e eu fui abrir a janela. E tinha um janelão assim de madeira. E na hora que eu abri a janela, tinha um demônio imenso na frente assim, da nossa casa. Imenso, enorme, assim, uma grande bola assim. E tinha uns olhos assim, parecendo que estavam sangrando de ódio, olhando para mim, querendo me devorar. Na hora que eu não estava imaginando, eu fui abrir a janela para me refrescar. Na hora que eu abri a janela, tomei um susto e disse, ai, fechei a janela e saí. Foi lá para trás da cama. Tão susto que eu tomei. Aí na hora que eu estou ali, eu sinto o Senhor dizer para mim, é assim que você vai agir? É desse jeito? Rapaz, eu senti uma vergonha. E eu disse assim, mas foi um susto, eu não esperava isso. Aí o Senhor disse, volte, vai lá e confronte. Eu pensei assim, tem certeza, Senhor? E o Senhor disse, vai. Aí eu, todo arrepiado, mas eu fui marchando. E quando eu cheguei lá na frente, eu abri a janela, o bicho estava lá. Na hora apontei para ele, Deus me deu uma força, aquela que vem de dentro. Não foi voz de garganta, foi algo aqui de dentro.
Eu olhei para ele e disse: em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha família e da minha presença, em nome de Jesus. Na hora que eu só falei isso, de repente foi igual um pó, e sumiu da minha frente. E aí não tinha mais nada, o céu estava limpo. O céu estava limpo. Antes, aquilo era mais escuro que a noite. Quando eu usei o nome de Jesus, aquilo simplesmente sumiu. Então, use o nome de Jesus, é o seu direito legal. Você tem uma procuração, Deus te deu. Ore por alguém enfermo, ore por uma pessoa que está oprimida, ore por uma situação adversa. Use o nome de Jesus, é uma arma espiritual. E última arma, qual é a primeira? Palavra de Deus, segunda arma. Oração e jejum, terceira arma. Louvor e adoração, quarta arma. Em nome de Jesus, quinta e última arma, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Alguém pode dizer, há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós temos muitas mensagens sobre esse assunto, que você pode acessar na internet. Tem um livro do pastor César Castelhanos que você deve ler, uma gota, somente uma gota do sangue de Jesus, que fala sobre os 7 derramamentos do sangue do Cordeiro de Deus. Mas veja esse texto aqui, Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. A Bíblia diz assim, então houve uma guerra nos céus. O que está acontecendo nos céus? Uma guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, o arcanjo Miguel. E o dragão com os seus anjos caídos de trevas revidaram. Mas a Bíblia diz que estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Quem pode dizer fora? Eita, mais forte, gente. Amém. Quem é esse dragão? A Bíblia diz, é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. E ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, queria que todo mundo agora em forte voz com o anjo declare essa palavra comigo, vamos. Agora veio a salvação, o poder e o que mais? O reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite. No nosso Deus, dia e noite. Foi lançado fora. Como ele foi lançado fora? A Bíblia ensina. Diz que, de repente, o dragão e todos os anjos caídos dele foram lançados fora. Eles viviam acusando o povo de Deus, os irmãos. Está escrito bem claro, os nossos irmãos. E o que os nossos irmãos fizeram para que essa batalha fosse finalizada e Miguel e seus anjos pudessem finalmente prevalecer? A Bíblia diz assim, eles fizeram algo importante que eu e você temos que fazer. Versículo 11. A Bíblia diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram, diante da morte não amaram a própria vida. Esse versículo 11 não está se referindo a Miguel e os anjos. Está se referindo aos irmãos em Cristo Jesus, à igreja de Jesus. Porque ele diz, não amaram sua vida até a morte. Em outras palavras, anjos não morrem. Então está falando de seres humanos, está falando de pessoas. Diante da morte eles não estremeceram. Mas eles usaram o sangue do Cordeiro. Mas não apenas o sangue. Como você usa o sangue na batalha espiritual? Pela palavra do testemunho. Veja bem, preste bem atenção. Sangue de Jesus e a palavra do testemunho. Vamos dizer juntos? Sangue de Jesus e a palavra do testemunho. Em outras palavras, você tem que testemunhar. Você tem que falar com suas palavras, dar o testemunho do que é o sangue de Jesus. Tá bom? Aqui não é a palavra de Deus, não é recitar o que está escrito em tal lugar. Essa é a primeira arma. Nós estamos agora dizendo, é você testemunhar, você testificar em voz audível o que é que o sangue de Jesus faz. É preciso nós fazermos isso. Entendermos isso. Porque a Bíblia ensina que o grande dragão, que é a antiga serpente,
O diabo começa na Bíblia em Gênesis como uma serpente, mas ele termina a Bíblia em Apocalipse como um dragão. Esse réptil se alimentou tanto do pecado dos homens que ele alcançou sua máxima força. Mas o que me fortalece e me abençoa é que mesmo o diabo, aqui chamado dragão, no seu maior potencial de maldade, a Bíblia diz, mesmo com toda a sua força maligna, ele foi derrotado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não me interessa a bruxaria, o que vão botar na porta da sua casa, a praga que vão lançar contra você. Se você aplicar o sangue, não tem nada que seja maior do que isso. Vai cair por terra como o dragão caiu dos céus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Mas eu tenho que aprender a aplicar o sangue de Jesus. Como aplico o sangue de Jesus? Essa é a grande questão. É através do testemunho da nossa boca. Não é só dizer, há poder no sangue de Jesus, isso é bom. Mas eu preciso aprender a lançar o sangue de Jesus em direção a um destino, a um lugar onde precisa de proteção e livramento. Como foi no Êxodo. Quando o povo hebreu estava ali, Deus deu uma ordem, disse assim, pega um cordeiro aí do rebanho, sacrifica ele, pega o sangue desse animal, coloca na bacia e vem com um galho de isopo, que é uma árvore, pega esse galho de isopo e agora vai aspergir, você vai lançar o sangue sobre a porta. E a Bíblia diz, está escrito, que quando esse demônio chegasse, chamado destruidor, o anjo da morte, quando ele chegasse à meia-noite, ele ia ver o sangue. Quem pode dizer ver o sangue? E a Bíblia diz que ao ele ver o sangue, ele ia saber que ali tinha um sinal que ele ali não podia tocar. Nenhuma pessoa que estava dentro daquela família ou dentro daquela casa, podia nem ser da família, podia ser um amigo que foi lá na última hora, mas se entrou na casa, está protegido. E assim vai ser a sua casa. Qualquer que entrar na sua casa vai receber proteção, porque o sangue de Jesus está sobre a sua família. Mas você tem que lançar o sangue de Jesus sobre a porta da sua casa. E você tem que lançar o sangue de Jesus em direção a qualquer circunstância que você está precisando de blindagem. Casamento, saúde, seja o que for. Agora, como isso está ligado a... Como isso está ligado... Você tem mais 5 minutos? Não. Como isso está ligado à confissão? Lembre-se no momento quando Jesus estava crucificado. A Bíblia diz que ele já estava nas últimas. E aí os soldados tentaram oferecer a Jesus vinho misturado com fel. Ali era como um narcótico, era como uma droga que era para os criminosos que estavam crucificados, para suportarem a dor excruciante da crucificação, eles pudessem tomar aquilo e ficar meio drogados e como que entrar em transe e não sofrer tanto. Quando ofereceram a Jesus, a Bíblia diz que ele não quis. Por quê? Porque Jesus queria perfeita consciência do que ele estava realizando na cruz e aceitando todo o sofrimento e toda a dor. Porém, quando chegou o último momento, o último suspiro de Jesus, quando ele viu que ele já estava para morrer, a Bíblia diz que ele disse o seguinte, dá uma olhada, em vez de eu dizer, seria bom você ver. Está escrito aqui em João. João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus, tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço. Que tipo de madeira era? Que tipo de árvore? Isso, o mesmo de Êxodo. Que coincidência. E a ergueram até os lábios. Quem pode dizer lábios? Os lábios de Jesus. E tendo provado, ou seja, agora ele aceitou, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Acho linda essa frase. Entregou o Espírito. Como um gentleman, Jesus entregou sua vida. Ele não aceitou o fel, mas ele aceitou o vinagre. E aqui não é vinagre como a gente usa na salada, porque ninguém estava comendo salada ali debaixo da cruz. Vinagre é um vinho passado. Certo? Na verdade, o original no grego é posca, que significa era uma bebida de gente comum. Quem não tinha dinheiro para comprar um vinho, ele comprava o vinho já azedado, um vinho que já tinha passado. Era um vinho mais barato.
E aí, isso ofereceram a Jesus, porque Jesus disse, eu tenho sede. No original é uma palavra só. Ele estava tão desidratado que a língua já estava pegando ao céu da boca, que ele não tinha condição mais de fazer a declaração que ele precisava. Ele tinha que concluir a sua crucificação com uma declaração audível que todo mundo pudesse entender em voz alta. Então ele disse, sede. E pegaram agora o isopo, o mesmo galho do Velho Testamento, e com vinagre, que na verdade é vinho passado. Vinho é simbólico de que hoje a gente vai ter ceia. Vinho é o quê? Sangue de Jesus. E ele agora recebe aquele vinho passado, ele consegue agora molhar a boca, provocar saliva um pouquinho mais. E agora, nesse instante, ele estende o diafragma, recebe aquele último suspiro e dá um grande brado. E ele declara, está consumado. Que significa o quê? A dívida foi paga. Todos têm direito de serem livres e serem libertos e salvos. O pagamento foi feito. Quem pode dizer glória a Deus? E o que eu acho um detalhe de uma coincidência, que não é, porque tudo tem uma razão, é que tinha que ser justamente o mesmo galho que eles usaram no Velho Testamento. Jesus recebeu, através do isopo, a Bíblia diz que nos lábios dele, para que ele pudesse falar. Quando eles usaram no Velho Testamento o isopo para aplicar o sangue sobre a porta, hoje você usa o isopo pelos seus lábios, você aplica o sangue pela sua palavra. Você tem que confessar alguma coisa. E se você quiser ir mais fundo, você vai aprender sobre os 7 derramamentos e você vai entender aonde aplicar o sangue dos pés de Jesus, o sangue das costas de Jesus, o sangue das mãos de Jesus, o sangue da cabeça de Jesus. E tudo tem um sentido, tudo tem uma área específica. Estude isso, conheça isso, porque fará uma grande diferença na sua vida. Mas o fato é, quando nós aplicamos o sangue de Jesus através da confissão, o sangue de Jesus vem com uma força sobrenatural e pode ter serpente, pode ter demônio, pode ser o que for, pode ser dragão. Se o sangue de Jesus chegar, destrói totalmente as obras do diabo. E agora você declara, há poder no sangue de Jesus, você diz, o sangue de Jesus está sobre o meu filho, o sangue de Jesus está sobre meu esposo, está sobre minha esposa, o sangue de Jesus está sobre meu pai, está sobre meu trabalho, está sobre minhas finanças, minha saúde. Você aplica o sangue de Jesus. Sentiu uma coisa ruim, você não precisa nem repreender às vezes o inimigo, você pode até dizer, inimigo, o sangue de Jesus está contra você, saia, bata em retirada. Porque a Bíblia diz que quando ele vê o sangue, ele tem que passar por cima, ele tem que correr, ele não vai chegar perto. E quantos aqui creem que o sangue de Jesus está sobre a sua vida? Então eu quero dizer que o inimigo também não vai chegar perto de você, em nome de Jesus, porque você é protegido, você é redimido e lavado por esse sangue bendito. Glória a Deus, esse aplauso mesmo é para ele, que ele merece. Vamos orar então? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Quais são as 5 armas espirituais? A palavra de Deus. 2, oração e jejum. 3, louvor e adoração. 4, o nome de Jesus. 5, o sangue de Jesus. São armas conhecidas, mas elas não podem estar em desuso. Vamos usar todas elas durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro. Quem pode levantar as mãos para o Senhor? Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor vê a nossa guerra. O Senhor sabe qual é a nossa luta. E o Senhor sabe exatamente que tipo de inimigo e adversário nós estamos enfrentando. Se é enfermidade, se é divórcio, se é desânimo, se é vontade de morrer. Oh Deus, se é confusão, intrigas, invejas. O Senhor sabe qual é o inimigo. E nós te agradecemos porque nessa batalha nós não estamos sozinhos. Temos consciência de que a nossa guerra não é contra nenhuma pessoa da nossa casa, nenhuma pessoa da nossa célula. Nossa guerra não é contra ninguém do nosso trabalho, ou escola, ou faculdade. Nossa guerra é espiritual. E nessa guerra o Senhor não nos deixou desprovido. O Senhor nos deu
armas espirituais. Não pagamos nada por elas. E não nos custa nada. Podemos usar as armas espirituais. E entendemos, como diz a tua palavra, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Senhor, eu oro para que todos que aqui estão não apenas tenham ouvido uma mensagem, mas que coloquem em prática, Deus, tudo que receberam, tudo que escutaram. Que possam sair hoje à noite aplicando o sangue de Jesus. Que possam estar hoje à noite ainda colocando um louvor em casa. Que possam, Senhor Deus, amanhã de manhã irem para o trabalho adorando o seu nome. Orando de manhã antes de sair de casa. Deus, que possamos colocar em prática essas coisas simples, mas são poderosas, ó Deus. Senhor, nós precisamos agir. Não podemos ficar só sendo atacado. Precisamos agir. E que a tua igreja seja, Senhor Deus, despertada. Entendendo que existe uma guerra ao nosso redor. Mas o Senhor nos deu armas para destruir o inimigo. E o inimigo não ficará de pé diante da tua igreja. Não ficará, Senhor Deus, de pé diante das nossas famílias. Porque a nossa família é santificada pelo sangue de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, teus filhos protegidos debaixo da aliança de sangue de Jesus. Eu agora uso a minha voz e minhas palavras para aplicar o sangue de Jesus sobre cada ovelha desse rebanho, sobre cada discípulo desse ministério, sobre cada amigo que aqui chegou hoje à noite, quem sabe até pela primeira vez. Eu aplico o sangue de Jesus sobre essa vida e declaro proteção e livramento, meu Deus, sobre a vida delas. Põe teus anjos ao redor de cada um aqui. E que possamos nos levantar na autoridade e usar o nome de Jesus para expulsar demônios, Senhor Deus, e curar enfermos. O Senhor nos deu essa procuração. Eu proclamo, Senhor, que não vai ficar ninguém doente em nossa casa. Não vai ficar ninguém deprimido, desanimado em nossa casa. Nós declaramos que todos que chegarem nas nossas células, elas serão abençoadas, transformadas. A poder de Deus, ó Deus, aonde a palavra é pregada, aonde a oração é feita, aonde o louvor é levantado, aonde o sangue é aplicado. Ó Deus, nós declaramos que essas armas serão utilizadas. E veremos o inimigo ser destruído e o teu nome engrandecido nessa cidade e em nossa casa, na nossa nação. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, porque tu és o vencedor, tu és o todo-poderoso. E o Senhor compartilhou conosco a tua munição para ver esse inimigo caído por terra. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que há poder no nome de Jesus? Nós vamos concluir hoje à noite com a ceia. E essa ceia é especial demais, porque a Bíblia diz que quem participa da ceia confirma que tem aliança com Jesus. A ceia não é para pessoas que ainda estão em dúvida se elas querem ser salvas, se elas querem servir a Deus ou não. Então, se você está aqui agora e você não está nessa condição de dizer assim, eu ainda não tomei a minha decisão, a gente entende isso. Seu momento vai chegar, espero que seja hoje. Mas não é para tomar ceia se você não está preparado. A Bíblia diz que você se expõe ao mundo espiritual e a Bíblia diz condene-se a si mesmo. A ceia é para aqueles que estão convictos de que entregaram suas vidas a Jesus, que não são perfeitas, mas são perdoadas. E estão tomando essa ceia para confirmar que querem o resto das suas vidas seguirem os caminhos de Jesus. E se essa é a sua posição, então participe da ceia que nós vamos distribuir agora. E o que nós vamos solicitar é o seguinte, que ao você receber o cálice, você possa ir sentando, tá bom? Porque assim a gente vai saber que todos que estão em pé, porque ainda não tem o cálice, vamos distribuir de uma forma melhor. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Mais alguns minutinhos a gente vai para casa. Quem já está sendo abençoado? Ou quem já não? Quem foi abençoado, né? Glória a Deus. Vamos adorar.